Fala galera, mais um episódio do HPcast e que honra hoje estar recebendo um grande amigo, um cara que eu já falei para ele é um dos meus mentores, um cara que me inspira, um cara que eu tenho a honra de honrar a vida dele sempre que eu posso e ele é um cara que, cara, aprendo muito sempre que eu bato um papo e encontro essa pessoa aqui, né, Hudson? Só nesse início aqui eu já aprendi um monte de coisa. Aham. Legal. E isso aí, ó, já a gente vai apresentar o Márcio Micheli. Legal. Né? Hoje é um episódio especial, né? Episódio show. Bom, antes da gente começar aqui esse bate-papo que vai dar para aprender muita coisa, vamos falar do nosso patrocinador, nosso apoio aí, né? A Cozinha Proteica com a Paula que tá apoiando o nosso episódio. A Cozinha Proteica, né? É legal que ó a pizza dela ali na tela. São umas pizzas e outros produtos que são, por exemplo, essa pizza é uma pizza fitness. Não fitness, né? Vamos levar pro lado saudável. É porque eu tenho que cuidar meu percentual de gordura, né? Então, então, né, para bater o 12, né? O Márcio tá querendo bater 12, né? Mas é low carb, é massa de aveia. Então, é um produto top pra caramba. Então é isso. Se você não conhece a Cozinha Proteica aí, ela tá com uma ação, tá com um cupom aí de desconto também, o HPcast 10%. Então, se você inserir esse cupom aí nas plataformas dela, no iFood também, você vai receber esse desconto aí. Beleza? É isso. Vamos lá. Vamos começar a conversar. Legal. Então, hoje a gente está com o meu amigo, o brother Márcio Micheli, que é coach profissional, palestrante. Eu fui falar conferencista nos meus stories, eu embananei, falei conferencista internacional. Rapaz. Fundador da Evo Coaching, do método Evo também, que ele vai falar o que é. Escritor, legal. Lançou o livro dele recentemente. Cara, tô lendo. Tá lendo? Tô lendo. Que legal. Que legal. Seja bem-vindo, Márcio. Prazer te receber, meu brother. É isso, meu amigo. Prazer é meu. Cara, eu só dei bobeira agora que eu falei, tô lendo. Agora que caiu o ficha. Eu devia ter trazido o livro pra ele assinar. Putz, cara, que bobeira. O meu tá assinado lá em casa. Eu vou mandar um Uber lá buscar. Pode ser. Manda bala. Márcio, saiu de Douradina pro mundo. Me conta um pouquinho como que você saiu de ex-servidor público e de repente começou a impactar e querer impactar as pessoas através da inteligência emocional. Como que houve esse chamado? Cara, foi tão legal porque assim, eu não sei se eu já contei essa história para você, mas quando eu escolhi ser servidor público foi porque eu precisava ganhar mais. Eu olhei para aquele meu orçamento que eu tinha, eu trabalhava numa empresa, eu vou até falar o nome da empresa, ela não existe mais com esse nome, é Brasil Telecom. Ela é uma empresa de telecomunicações do Centro-Oeste, era uma das top 10 de faturamento do Brasil. E aí eu olhei para o meu salário e pensei assim, cara, eu preciso ganhar mais, mas eu posso ganhar mais dando mais resultado onde eu estou e chamando a atenção daqueles que estão aqui, mas eu já tinha conseguido algumas promoções e tal. Eu lembro que eu entrei naquela empresa como analista financeiro júnior e em 1 ano e pouquinho eu passei para consultor 2. Eu pulei ali analista financeiro pleno, sênior, consultor 1 e fui direto para consultor 2. Então foi uma promoção considerável, mas mesmo assim eu pensava... Na parte analítica? Na parte de finanças. Digo, de perfil comportamental analítico, assim, vamos dizer? Analítico, caramba, que coisa, né? Que coisa. Demais. Não, pra você ter uma ideia, eu fazia relatórios de... Cara, muito louco, eu tô lembrando aqui agora. Eu fazia relatórios de Excel sem usar o mouse. Meu Deus. Eu usava os atalhos, eu botava as fotos só no teclado. Então, assim, era tanta habilidade analítica em mim, e eu achava que aquilo tinha a ver comigo. O que eu fiz? Olho para a situação da empresa, preciso de uma promoção, preciso ganhar mais, um desejo meu de produzir mais riqueza, mas aí eu penso, para fazer isso aqui eu tenho que chamar a atenção, e eu já chamei a atenção e cheguei nesse posto, agora vai demorar um pouquinho mais. Aí eu olhei e falei, qual é a outra opção? Tinha um edital na praça, fui lá e falei, vou fazer esse concurso, vou ganhar mais. Estudei 4 meses, primeiro concurso, passei. Isso em Brasília já? Em Brasília, morando em Brasília. Eu já tinha saído de Dourados, né? Porque você falou que eu vim de Douradina, mas eu nasci no Paraná, numa cidade chamada Lupionópolis, com 2 meses de vida, mais ou menos, eu fui para, eu acho que foi 2 meses, por aí, meus pais contam, eu acho que tem essa lembrança, e aí a gente foi para Douradina. Em Douradina morei até os 14 anos, depois fui para Dourados, Mato Grosso do Sul, morei até os 20 e estou desde os 20 em Brasília, já são 25 anos em Brasília.
E nesse concurso eu falei, cara, preciso ganhar mais. Passei no concurso, tomei posse e comecei a trabalhar também na mesma área, analítico. Fui trabalhar numa área de finanças, mas mais precisamente na área de avaliação da concorrência, defesa de mercado, aquela coisa toda da Agência Nacional de Transportes Terrestres. Nossa, gente, você Mas falando você assim, tem- o Márcio hoje fazia isso aí, que estranho, né? Você tem alguma formação na área, alguma coisa para Então. ter da onde surgir isso, né? Ó, eu me lembro que eu estudava em Dourados no Objetivo e eu, para fazer a inscrição lá no último ano do ensino médio, terceiro ano, eu peguei todas as economias que eu tinha e paguei à vista, o ano inteiro do Objetivo. E por isso eu ganhei um teste vocacional. Por ter pago à vista, ganhei o teste vocacional. Eu me lembro que eu tinha 16 anos por aí eu fiz o teste vocacional. Sabe o que deu? Oceanografia. Oceanografia. Eu não conhecia nem o mar. Eu fui conhecer o mar aos 21 anos de idade. Eu tinha 16. Meu teste vocacional dizia que eu tinha que fazer oceanografia. Meu sonho era ser médico. Eu fiz ciências contábeis e hoje eu sou Meu coach. Deus, legal. Rapaz. Deixa eu pegar um gancho rapidão sobre isso, para não perder. Qual a sua visão, então, sobre vocação e propósito de vida e a sua tarefa na Terra? Já que o seu deu Z e hoje você faz A, tipo... É porque eu tenho um conceito para mim assim, né? Hobby, vocação e propósito. Quais são as diferenças? O que é uma vocação? Vocação consome o meu tempo. O hobby consome o meu dinheiro. Então, mais ou menos o seguinte, eu estou disposto a fazer aquilo por muito tempo, é vocação. Eu estou disposto a fazer aquilo, mas eu não faria aquilo durante muito tempo, é hobby. Exemplo, vamos supor que você diga assim, Márcio, eu amo pescar. Aí eu pergunto, você está disposto a pescar muitos dias da sua vida? Você está disposto a gastar muito do seu tempo para ensinar as pessoas a pescarem? Não, então não é vocação, é hobby. Você está disposto a gastar o seu dinheiro para fazer aquilo. Agora, quando eu estou disposto eu gosto de cozinhar, e eu estaria disposto a cozinhar durante muito tempo, a abrir um restaurante, a ensinar as pessoas a fazerem isso, isso é minha vocação. Então, o que é vocação? Vocação é uma atividade profissional que, exercida por mim, vai exigir de mim atributos da minha identidade. Então, eu faço aquilo durante muito tempo e termino mais forte emocionalmente do que quando comecei. Então, por que as pessoas são infelizes no trabalho? Porque elas não estão na vocação delas. Por exemplo, termina o dia extremamente cansado, eu estou falando um cansaço emocional e não físico, porque físico cansa mesmo. Você vai ficar sentado o dia inteiro, em pé o dia inteiro, trabalhando o dia inteiro, você cansa. Mas se você cansou emocionalmente, é porque você está no lugar errado, fazendo a coisa errada. Então, vocação exige de você atributos da sua identidade. E propósito? Propósito você não descobre, propósito você se submete. Quer ver? A gente está aqui, eu estou transmitindo aqui no Instagram. Quem está transmitindo para mim é um telefone, mas quem é que disse que esse equipamento é um telefone? O fabricante. Quem é que disse que essa câmera que está filmando a gente é uma câmera para filmar e fazer foto? É o fabricante. Então, a máquina tem que se submeter ao propósito do fabricante. E eu tenho que submeter ao propósito do criador. Do fabricante, Do lá fabricante. de cima. Então, o propósito a gente não descobre, a gente se submete. E pessoas feridas, pessoas machucadas, elas não gostam de se submeter. A vocação você faria até... Vê se faz sentido. É algo que você faria até de graça, porque você está vivendo a sua paixão ali. Propósito você faria até de graça. A vocação você faz e você é remunerado por isso. Você produz riqueza. Por quê? Porque a vocação começa em você. O propósito termina nas pessoas. Olha só, o que é vocação? Vocação é desenvolver uma atividade profissional que vai exigir de mim atributos da minha identidade. Então começa em mim. Mas quem será beneficiado quando eu faço isso? Depende. Se eu vivo o meu propósito, quem será beneficiado serão outras pessoas. Legal. Se eu não vivo o meu propósito, eu continuo começando em mim e terminando em mim. Aí é muito egoísmo. Então, a vocação começa em mim, o propósito termina nas pessoas. E a gente consegue ter mais de uma vocação? Aí são habilidades, mas eu costumo dizer que nós temos habilidades e temos também inabilidades. Então, não dá para ser bom em tudo, não. Por exemplo, Pedro, uma coisa que eu falo... E você sabe meu recorde mundial de leitura de livro, assim, ininterrupta? De pegar um livro e começar a ler e falar o máximo de tempo que eu li sem parar? Sabe qual é o meu recorde? 1 hora. 20 minutos. Aí a pessoa fala, então você não lê mais do que 20 minutos? Não, eu leio, mas em 20 minutos, no máximo, eu tenho que parar. Porque eu tenho uma questão de dispersão da concentração absurda. A minha concentração é muito fraca, a minha capacidade de ser detalhista é muito baixa. Então, eu tenho isso, são 2 principais inabilidades que eu tenho. Eu não posso trabalhar em uma área que vai exigir de mim detalhismo e concentração. Então, por exemplo, quando eu dou um curso, cara, tipo eu não analista financeiro.
Difícil demais. Agora, eu era analista financeiro. Pois é. Então, imagina, eu acreditava que eu era feliz. Por quê? Porque mesmo sabendo hoje que aquilo não era para mim, eu me sentia bem porque eu não conhecia o que? A verdade. O que é prosperidade? Prosperidade é a capacidade de criar resultados positivos com os recursos que você tem, no ambiente que você está, porém com sabedoria. E sabedoria é o quê? Conhecer a verdade. Conhecer a verdade. Mas a verdade sobre mim. Então, quando eu não conheço a verdade sobre mim, o que eu vivo é uma verdade. Só que aí eu me sinto mal, mas eu acho que eu estou me sentindo bem, eu não conheço a verdade. O dia que eu passei em concurso, eu me senti o cara. Olha só. Só que eu terminava o dia extremamente cansado. O dia que eu descobri minha vocação e o meu propósito, eu olhei para as escolhas anteriores e falei, não acredito que eu fazia isso e me sentia bem. Então, tá tudo interligado. Então, a vocação com o propósito, com a identidade, com a descoberta e o acesso à sabedoria e prosperidade. Perfeito. E olha que legal. Olha a palavra descoberta. Quando você descobre, você tira a coberta. Uau. Aí fica claro. Você descobre. Que massa. E Legal, né? Legal. muito bom. E você acha que assim, a gente precisa passar por isso para chegar, ou seja, você precisou passar por analista financeiro para você conseguir de fato viver o seu propósito, entender lá o Gênesis 1:26, né? A sua origem lá, né? Você teve que passar por isso ou foi um desvio no percurso? Por que teve que passar, né? Será que tem que passar pelo processo errado? Eu acho que não é uma obrigação, não. Foi uma questão de escolha. Por exemplo, meu sonho quando eu tinha 14 anos era ser oficial do Exército. Aí eu fui oficial do Exército temporário. Sinto que realizei meu sonho. O tempo de serviço terminou, meu sonho era passar em concurso. Passei em concurso. Servidor público federal estabilizado. Descobri que não era para mim. Fui trabalhar como professor de curso preparatório para concurso. Descobri que não era para mim. E hoje eu estou num lugar que eu não quero sair dele, não quero sair dessa função. Claro que você vai melhorando. Agora, e as escolhas anteriores? Elas foram criadas a partir dos estímulos que eu recebi. Então, se eu não tivesse recebido esses estímulos, eu teria feito essas escolhas? Pois é. Não teria. Aí vem aquela pergunta de, mas a gente aprende com o processo. É verdade, mas se o processo ensinasse todo mundo vive um processo. Se o erro me ensinasse, eu não errava 2 vezes do mesmo jeito. Então, não é o erro que ensina. E outra, eu posso aprender sem errar? Posso. Sim, com o erro dos outros. Eita, toca aqui. Fantástico. Por quê? Porque eu vou aprender com o erro do meu mentor. Ele já chegou. Olha só, você subiu o Everest, Pedro, e eu quero subir o Everest. Aí você vai agora e eu vou te pagar. Eu vou te remunerar para você me mostrar o caminho, para que eu não cometa o erro. Aí você vai falar, Márcio, na minha primeira tentativa eu vim por aqui. Nós não vamos por aqui, nós vamos por onde eu já consegui. Ou seja, eu posso errar, mas não como você errou. E eu aprendi com seu erro sem ter cometido erro. Então, eu posso fazer escolhas assertivas sem ter que passar pelo processo errado? Posso. Sim. Mas é muito difícil. Por quê? Porque a gente não está disposto a se submeter. Esse é o problema. Se submeter a uma mentoria, se submeter a uma pessoa que te conduz. Porque, cara, não existe alguém no mundo confiável que ande só. Você tem que ter alguém acima de você. É uma premissa que eu considero demais. Eu sempre pergunto, quem está acima de você? Quem é o seu mentor? Quem que você ouve? Não, eu sou sozinho, eu sou autodidata, eu não tenho ninguém acima de mim. Você não é confiável, você acaba se movendo por suas emoções. Então, para evitar o processo errado, você tem que ter alguém. Eu já ouvi pessoas falando que o mentor e a relação mentor e mentorado, ela tem que ter uma data de validade. O que você acha disso? Não, eu acho que não. Eu acho que não. Você tem que ter alguém junto com você. O que você pode fazer é, aquele mentor te levou até determinado nível. Aí você vai trocar e de você mentores. quer ir para um outro nível, Isso. eu sou capaz de te levar aonde eu cheguei. Então, você andou comigo, eu andei com você. Eu fui até onde você chegou, mas eu quero ir para um outro lugar, eu vou procurar uma outra pessoa. Isso, é nesse mas sentido. eu preciso de alguém. Eu preciso de alguém sempre. O tempo todo, né? Eu vejo essa timeline que você narrou começou com meu pai. Depois, em algum momento, Isso na sua vida ou na dele? Não, eu dando um exemplo, né? Tá. Seria mais ou menos assim. Começou então com meu pai, Perfeito. com professores, talvez. Aí, em algum momento, inseriu os professores, amigos, pessoas íntimas, talvez. E depois, eu saí de casa, né? O meu pai, eu acredito que pai, ele sempre vai ser, ou deveria ser, né? Um mentor, né? E aí eu começo a buscar esses outros mentores, e aí começa a surgir outras áreas na minha vida, né? Que nem, por exemplo, propósito. A gente falou aqui de propósito, mas foi falado muito de trabalho, né?
Pensando em outras áreas da vida, no meu trabalho, nesta área profissional, né, eu tenho o Márcio como mentor. Na área relacionamento, eu tenho o Pedro. Você pode segmentar, especializando, né? Agora, uma coisa que você falou aí, que o pai é um mentor. É tão interessante que do 0 aos 13 anos, a criança até o pré-adolescente, adolescente, ele tem como maior referência os pais. Sim. Por isso que os pais, quando têm filhos que chegam nos 13, 12, 13, 14, se estranham porque é o momento em que a criança, você fala, vamos almoçar juntos? Não. Vamos para o shopping junto? Não. Vamos andar de mãos dadas? Não, mas até o dia anterior andava. Vamos sair do quarto? Não, ele quer ficar dentro do quarto. Por quê? Porque depois dos 13, ele vai olhar e ouvir mais as pessoas que estão fora. Isso é normal. Por quê? Porque você está dando para o seu filho independência. Mas o que ele vai usar para medir o que ele está ouvindo fora? Ele vai usar aquilo que ele aprendeu quando ele estava junto com você. Então, tem uma data de validade o pai ser mentor? Tem. Então, aquilo que você falou, Márcio, o mentor tem uma data de validade? Tem, mas não porque eu vou anular a figura do mentor. Eu vou substituir. Por exemplo, meu mentor, JB Carvalho. Tem 15 anos que eu ando com ele. E quantos mentores você tem? Ele é mentor de você em quê? Posso ser muito sincero? Pode. Ele é meu único mentor. Uau. Por quê? Tudo que eu preciso. Cara, ele não é que ele conquistou isso em mim, não, mas eu olho para ele, cara, eu vejo, quando ele está na mesa, eu me calo. Sabe por quê? Porque eu aprendo com ele. Só que um dia eu estava ouvindo orientações na internet, eu gosto de ouvir outras pessoas, né? Mas o meu mentor, aquele que se eu tiver problema eu vou correr para ele, é o JB Carvalho. E aí, quem quer conhecer aqui na internet, @JB Carvalho. Boa. O JB, ele tem uma habilidade de conhecer tanto as coisas, e quando ele não conhece, ele não vai opinar. Então isso passou para mim o quê? Ele não é perfeito, mas ele é honesto. O mentor tem que ser honesto. Perfeito não, ele não vai ser perfeito. Sabe qual é a resposta mais difícil das pessoas darem para uma pergunta? Eu não sei. Porque elas querem saber sempre, é exatamente isso que você falou. Elas querem sempre saber de alguma coisa, mesmo quando não sabem, né? E assumir que você não precisa saber de tudo, né? Você não precisa saber de tudo, mas daquilo que você se propõe a ajudar as pessoas, você tem que conhecer um pouquinho mais. Você tem que se aprofundar. E aí a questão do mentor não é apenas ouvir para aprender, porque às vezes o processo de aprender é corrigir. Eu falo até para o JB, quantas conversas duras nós tivemos ele me chamou na sala dele, eu acho que ele vai lá tomar um café comigo, alguma coisa, ele me chamou para confrontar. Confrontar um comportamento que ele observou. Quantas vezes ele viu eu postar algo na internet? Uma vez foi tão interessante, agora veio na minha mente aqui, tem tanto tempo que eu não lembro disso, uma pessoa fez um depoimento, eu dei o print e postei. No meio do depoimento, ela fala, você, Márcio, realmente é F-O-D-A. Não gosto de repetir essa palavra, tá? Você é isso. Aí eu peguei e postei. Não deu 5 minutos, meu telefone toca. JB Carvalho. Ô, brother, o jeito dele. Você postou um depoimento lá? Eu falei, postei, você ouviu legal, né? Eu falei assim, mas você podia ter botado uma tarja naquela palavra. Que palavra? Aquela que está lá. Eu falei, por quê? Eu falei assim, porque não é o que nós acreditamos que é a melhor comunicação. Eu olhei e falei, faz sentido. Eu fui lá e apaguei, coloquei de novo e escondi. Por quê? Porque eu não tinha percebido. Agora, e se eu não tenho coração para me submeter a esse processo? O que eu vou fazer? Eu mudo de mentor. Sim. Então, pessoas que mudam de mentor com muita frequência são pessoas extremamente resistentes. Eu chamo de rebeldes. E o que é um rebelde? Rebelde é uma pessoa que não se sentiu amada. E ela não quer o confronto, ela só quer o amor suave. Aí quando ela recebe o confronto, que eu chamo de amor firme, ela foge. A pessoa que fica trocando, muitas vezes ela só quer ouvir o que agrada ao ouvido dela, né? E não o que ela realmente necessita ouvir, né? Exatamente. Mas o não se sentiu amada, ela não se sentiu ou ela pode de fato não ter recebido o amor? Então, na verdade, todos nós entregamos amor, mas do jeito que a gente acha que faz sentido. Por exemplo, o que um pai ausente faz? Ele está entregando amor do jeitinho dele, jeitinho frio. Trabalhando, botando de comida na casa. Então ele está né? ausente porque ele está trabalhando. Na mente dele, ele ama. Se a gente pedir agora para as pessoas, olha, analisa, vai lá para o seu pai agora e pergunta, pai, você me amou? Ele vai falar, claro que eu te amei. Mas a pergunta não é se ele te amou, é se você se sentiu amado. E há uma diferença muito grande entre eu amei meu filho e ele se sentiu amado por mim. Por quê? Porque a forma com que ele se sente amado pode ser diferente da forma que eu dei amor. Vou dar um exemplo, minha filha Sofia. 10 anos. Como é que ela se sente amada por mim? Ela se sente amada por mim quando eu dou um presente.
Mas é tão interessante, ela não quer o valor do presente. Ela quer saber que quando eu não estava com ela, eu lembrei dela a ponto de trazer uma lembrança do lugar que eu estava e lembrei dela mesmo ela não estando lá. Pode ser o quê? Uma pedrinha que eu encontrei na rua. Então eu estou em Campo Grande, aí eu falo, Sofia, em Campo Grande encontrei essa pedrinha, levei para o hotel, lavei, porque eu lembrei de você. É um presente. Uau. Agora, se eu chego para ela e falo, deixa eu te dar um abraço, a linguagem de amor dela não é toque físico. É presente mesmo. Só que eu abracei. Daqui 30 anos, Márcio, você amou sua filha? Claro, eu abracei todos os dias. Sofia, você se sentiu amada pelo seu pai? Não, ele não me deu presente. São 5 linguagens do amor, né? E cada um de nós tem 2 predominantes. Eu aprendi isso com você também, de fazer a pergunta, você se sente amada? Eu faço para minha esposa lá, que a Mariane, um beijo, Mari, que aí a gente, ao invés de eu falar eu te amo, fala, e aí, amor, você se sentiu amada hoje? Eu pergunto assim, porque... Tem que ter coragem de fazer essa pergunta, hein? Mas eu me pergunto todo dia. quando eu sei que eu posso perguntar que o saldo... Ele faz do dia que ele sabe que a Quando resposta é o saldo tá positivo... O dia que ele fez alguma coisa, né, e tal. Lógico. Porque casamento é igual o banco, brother. Para sacar, você tem que depositar. Exatamente. Se você não depositar, você não saca. Então, você só pergunta quando o saldo está lá em cima. Eu faço muito isso com meu filho também. O Davi, eu tenho um Davi também. Oh, que legal. Ele tem o tempo todo ali, pai, eu te amo, eu te amo. E eu respondo para ele, só que ele faz ele fala o eu te amo, esperando eu devolver um eu também te amo, né? Não, mas eu comecei a quebrar esse padrão nele, né? Falei assim, pai, eu te amo. Eu falo assim, eu me sinto amado por você. Uau. Né? Então isso muda totalmente o jogo. Não, você está falando que eu te amo, então eu me sinto amado. Com base nesse princípio, eu desenvolvi uma técnica chamada técnica dos 15 minutos. Ela tem um passo a passo. Não dá para explicar aqui, porque é 1h30 de fala para apresentar a fundamentação científica e tal. Mas, cara, eu tenho recebido depoimentos assim que não dá para prever que tipo de mudança vai acontecer na mente da criança. Para você ter uma ideia, eu recebi o depoimento de uma mãe que disse assim que a filha já tinha há anos terror noturno e tomava medicamento controlado para dormir. Criança. Ela aplicou a técnica dos 15 minutos, 1 semana depois parou de ter terror noturno. Criança que dormia no quarto dos pais, que tinha medo do escuro de dormir sozinha no seu próprio quarto, com a técnica dos 15 minutos perdeu o medo. Parou de fazer xixi na cama, parou de sofrer com bullying na escola. Então, assim, é uma lista enorme de consequências positivas. E aí, por quê? Por quê? Aí vem lá a Bíblia, né? Porque quando eu aplico a técnica dos 15 minutos, eu crio no meu filho a percepção do perfeito amor. E a Bíblia diz que o perfeito amor lança fora todo medo. Uau. E isso aí foi o que você aplicou com os seus filhos? Como que você disse que criou isso, essa metodologia, esse método, enfim? Foi muito por acaso. Como que foi? Muito por acaso, porque eu não tenho o dia que isso aconteceu. Eu só sei que eu aplico muito com a minha filha algumas técnicas e ela faz perguntas que me levam a refletir e pensar. E aí eu preciso dar respostas que eu nunca dei. E aí eu tenho que estudar. E aí eu fui criando. Quando eu vi, eu falei, peraí, esse negócio funciona. Aí eu apliquei nela, eu não me lembro o dia que foi totalmente construído, mas é tão legal que assim, é com a prática e com o desejo de ser diferente com os filhos, as coisas vão acontecendo. Esses dias eu fui colocar minha filha para dormir, aí eu apliquei a técnica e tal, aí eu fiz uma oração com ela e falei, filha, tudo que você colocar a mão vai prosperar, que Deus te abençoe, que você cresça em estatura, sabedoria e graça diante de Deus, diante dos homens, amém. Terminei de orar, estou saindo do quarto, ela fala, vem cá papai. Ela deitada na cama, eu estava saindo do quarto, já tinha orado, eu voltei, ela botou a mão na minha cabeça e falou assim, agora você está pronto para prosperar. Eu falei, como assim? Você não falou que tudo que eu colocar a mão vai prosperar? Uau! Agora imagina, vamos supor que tem gente que está assistindo a gente e não acredita na Bíblia, porque isso é bíblico, tá? Tudo bem, mas ela acreditou. Então, quando a gente acredita, o nosso resultado é proporcional àquilo que a gente acredita. É tão interessante, na Bíblia tem um versículo que fala assim, ó, é só para contextualizar esse versículo. Deus precisava que aquele povo fosse para a luta. Só que o povo não era de luta. Eles não eram de guerra. Aí você imagina, o profeta chega e diz, vocês vão lutar. As pessoas falam que não, nós não somos guerreiros. Deixa eu aproveitar. Eu também vou pegar. E é sem açúcar, hein? Isso aí. Bom. Aí é top. Mas, Márcio, eu já fiquei curioso para conhecer essa técnica e eu tenho certeza vou te que mostrar, quem você vai estiver ouvindo, assistindo também vai dá- querer saber. Onde que acha essa técnica aí? Hoje eu só explico nos meus workshops de educação de filhos porque eu preciso de 1h30 para explicar. Então, assim, se eu explicar pela metade, isso pode gerar um efeito contrário. Sim. Já aconteceu isso até no passado. De um menino pegar uma faca para matar a mãe.
Meu No Deus. dia seguinte, a técnica, porque ela fez pela metade. Então, a pessoa tem... É simples demais. É Tá. muito simples, mas ele tem que ouvir tudo. Então, Tá bom. só voltando na questão que eu estava... Do do povo que tinha que profeta. lutar. Olha só que coisa louca. O povo tem que lutar, o povo está com medo, porque eles não são de guerra. Aí o profeta, orientado por Deus, diz assim, olha, Deus mandou vocês pegarem as enxadas, as foices e transformar em espada. Só que olha só, eu estou pedindo para alguém que não é guerreiro lutar. Ele não estava acreditando nele. Deus primeiro manda lutar, eles não acreditam. Deus manda fazer as armas de foices e enxadas. Eles não acreditam. Aí Deus usa uma terceira estratégia. Sabe qual é a terceira? Infalível. Deus fala assim, diga o fraco, eu sou forte. Ele pede para o profeta ensinar as pessoas a dizerem, se você se sente fraco, diga que você é forte. Ou seja, na medida em que você repete que você é forte, o seu cérebro acredita que você você se comporta como. Então, eu falo para minha filha, tudo que você colocar a mão vai prosperar. Ela vai crescer acreditando. A tendência é que ela entre em um projeto acreditando em uma única possibilidade, que aquele projeto vai dar certo. Para você ver como que tudo que a gente vê de desenvolvimento pessoal está na Bíblia, né? Neuroassociação, afirmação positiva, você mudar a fisiologia, você acreditar que você é vencedor. É isso, né? Até assim, tirando, né, se você tirar o contexto religioso mesmo, né, na Bíblia, aquela pessoa que não acredita, que eu tenho, olha como fundamento, o manual da vida, se você aplicar aquilo ali, não tem como você não prosperar. Não tem como, você não precisa acreditar. Você não precisa, eu amo de paixão, você precisa só viver aqueles princípios. Um princípio eu não entendo, eu não decido amar, eu não tenho, eu fui intencional. Vai lá e vive. A Bíblia diz assim, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Espera aí, a fé vem pelo ouvir, não vem pelo gostar do que eu ouço, não vem querer ouvir intencionalmente, vem pelo ouvir. Então eu preciso viver, eu preciso ouvir, eu preciso ler, eu preciso praticar, só isso. Se colocar naquele ambiente, né? E a consequência é inevitável. O que você falou? Mudança fisiológica. Eu estou triste, eu estou olhando para baixo, para o chão. Levanta, olha para cima. Pronto, já muda o seu dia. Mas por quê? Mas eu não estou sentindo de olhar para cima. Cala a boca, olha para cima. Cala a boca. Olha para cima, pronto, é isso. Finge, né? Finge que você está... Essa é a palavra. Tem uma neurocientista americana que fala sobre isso, de fingir. E ela não está errada, não. É porque tem gente que pega a palavra fingir e distorce. Porque lá no passado, né, alguém fingiu e ela foi machucada por isso. Mas fingir vai lá, mesmo que você não sinta, viva desse jeito. Seu cérebro vai acreditar. Ou se isso incomoda, né? Então imagina que você está bem, né? Troca a palavra fingir por imaginar, perfeito. Comporte-se como se estivesse acontecendo, né? E essa questão, pelo que eu entendi, existe um processo de repetição da afirmação positiva, né? Nesse caso, então você falar, pelo que eu entendi, também tem aquele ponto que a criança, né? Principalmente se vir de uma autoridade como pai, você fala muitas vezes uma vez só, 2 vezes, ele já passa a acreditar, né? E então tem algumas outras coisas que você precisa estar repetindo toda hora, o tempo todo, repetição. Até tem uma frase, se não me engano, fala assim, nós aprendemos pela emoção e pela repetição, né? E então, vem os traumas, né? É o processo de aprendizagem, né? Emocional, ele ensina bastante, mas a repetição é muito importante. A repetição é um pouquinho de esforço, né? Por exemplo, Salomão, o cara mais inteligente da história da humanidade, Deus aparece para ele em um sonho e diz, o que você quer? Me peça que eu te dou. E ele disse, eu quero sabedoria. Mas aí ninguém leu o que aconteceu antes. Quando criança ele ouvia do pai, peça sabedoria. E no texto que ele explica que ele ouvia isso do pai, aparece sabedoria pelo menos 7 vezes. O pai dele, Davi, falando, peça sabedoria, prioriza a sabedoria. No livro princípio da repetição, Provérbios. É Provérbios ou em Crônicas? Provérbios. Que o pai Davi fala para Salomão. Que o pai Davi ensina Salomão a buscar sabedoria em Provérbios. Se eu não me engano, no primeiro capítulo. Né? Eu não lembro exatamente, eu não sou de decorar. Escute o que a sua mãe fala, nunca se esqueça do que a sua mãe fala, alguma coisa assim, se eu não me engano. Ô, Márcio, muita gente provavelmente pergunta para você ou quer uma explicação por você ser especialista em inteligência emocional, né? Mas eu quero te fazer uma pergunta diferente. Você topa responder? Se eu tiver resposta. Beleza. Vamos lá. O que é burrice emocional? Cara, tem que pensar, hein? Assim, de bate pronto. Burrice emocional. Me dá um exemplo que você acha que uma pessoa se acha burra. Uma pessoa que, por exemplo, ela tem a crença de que ela não consegue aprender alguma coisa. Que já tentou e não aprendeu. Ou que ela se sente fracassada. Ou que ela
não tem domínio próprio, não tem autogoverno. Eu Perfeito. acho que isso são alguns exemplos que podem ser encaixados ao contrário de inteligência Eu vou emocional. ter que usar a Bíblia, tá? Por Não favor. tem problema não, né? Nenhum. Deus colocou Adão e Eva no mundo e deu a eles uma missão. Resumindo, a missão era ter domínio. Se Deus me colocou em um mundo onde existiam animais selvagens, ou seja, o mundo era extremamente perigoso. Diferente de hoje, que a gente consegue se proteger desses mesmos animais, mas antes não. A gente estava na floresta, Adão e Eva estavam lá no meio do mato. E Deus disse que eles têm que ter domínio. Se o seu Criador pediu para você ter domínio, Ele te deu condições de dominar? Sim ou não? Sim. Se esse celular é celular, é porque o fabricante deu a ele condições de ser celular. Senão E não as seria. funções de, né? Perfeito. Colocou um software, um hardware que dá a ele a chance de ser celular. Se Deus disse que eu tenho que dominar, Ele me deu recursos para isso. Agora, por que eu me sinto burro? Porque eu perdi esses recursos ou não estou conseguindo enxergar esses recursos dentro de mim, por causa dos estímulos. Exemplo, medo. A Bíblia diz, eu não vos dei espírito de covardia. Pedro, o dia que eu li esse versículo, eu falei, tem coisa por trás. Porque todo mundo diz que o medo é normal, que o medo é que me protege. Na verdade, será que protege? O medo me ajuda ou atrapalha a cumprir o propósito de dominar? Atrapalha. Atrapalha. Eu tenho que ousar. Agora, se ele não... A Bíblia diz, eu não vos dei espírito de covardia. Quando eu tenho uma Bíblia aqui no meu celular que eu clico em cima da palavra e dá a tradução no original. Você sabe o que é eu não te dei espírito? Sabe o que é espírito? Não te dei espírito. O quê? Sabe o que é isso? Não. Eu não te dei circuitos neurais. Então vamos lá? Eu não te dei circuitos neurais de medo. De covardia. Ei, então o nosso fabricante não colocou em mim nem em você um hardware, um software para produzir medo. E por que as pessoas produzem? Por quê? Porque nós aprendemos a ter medo. Da onde que a gente aprendeu? Dos nossos pais. Autoridades. Pessoas que foram autoridade na nossa infância. Uma criança nasce com ou sem medo. Quem tem filhos aqui sabe, tem medo nenhum, gente. Se deixar engatinhando, vai no mundo. Se vê um cachorro, vai botar a cabeça dentro da boca do cachorro. Se vê uma cobra, vai se abraçar com a cobra. Por quê? Porque não tem medo de nada. Agora, que medo que eu construí? O medo que eu observei, a experiência que eu tive e que alguém me fez me sentir inseguro. Então, as minhas inseguranças, as minhas experiências me tornam incapaz. Vou dar um exemplo. A menina fez um coach comigo para passar em concurso. 6 meses depois ela volta e diz, apliquei as técnicas e não deu certo. Eu falei assim, pode ser o tempo. 2 anos depois ela volta e diz, apliquei todas as técnicas e não deu certo. Ela estava colocando em xeque aquilo que eu tinha ensinado. E agora era uma questão de honra mostrar para ela que ou eu estou certo e ela fez algo errado, ou eu preciso mudar o que eu apresentei para ela. E aí eu perguntei, o que está acontecendo? Ela, quanto mais eu estudo, pior fica. Aí eu falei, e o que está ficando pior? Ela, tudo está ficando pior. Aí eu falo, de tudo que está pior, o que está pior? Ela fala, gramática. Aí eu pergunto, como é que é a gramática? Ela, se eu fizesse o mínimo em gramática, eu já estaria aprovada, mas eu não consigo fazer nenhum mínimo. Aí eu faço uma pergunta que a gente chama no coach de pergunta poderosa. Eu pergunto para ela, com quem você fez tarefas de português na infância? Com quem? O que você ouviu e como você se sentiu? Ela diz, eu fiz com a minha mãe, eu tinha dificuldade em pronunciar algumas palavras e minha mãe gritava no meu ouvido, pensa, filha, pensar não dói. Como é que essa criança se sentiu? Incapaz, inepta, burra. 20, 30 anos depois, ela vai pegar uma prova de concurso, abre a prova e vê lá português, gramática. O que o nosso cérebro faz? A Lisa Feldman já explica isso, que é uma neurocientista americana. O cérebro vai ao passado, buscar experiências semelhantes para dar para aquele desafio um significado. Olhei para a prova de gramática, meu cérebro foi na minha experiência de gramática no passado e fala assim, você se sentiu burra, inepta, incapaz. Hoje, se comporte como um tal. Você vai se comportar como um burro, como inepto, como incapaz. E o seu resultado vai ser o quê? Menor. O seu cognitivo não funciona por causa dos estímulos que você recebeu. Aí a gente volta na sua pergunta, por que a pessoa se sente burra? Por causa dos estímulos que ela recebeu e ela não abriu mão desses estímulos. E como é que eu abro mão disso? Ressignificando. Tem que ressignificar. Essa menina ressignifica com a mãe não fez por mal, a mãe entregou o que ela tinha de melhor, que não era o suficiente, mas foi o que tinha de melhor. Agora ela ressignifica isso e na primeira prova que ela faz, depois de ressignificar, o desempenho dela, que não era o mínimo, agora chegou em 80%. Ela não estudou mais, ela pegou tudo que ela tinha estudado, ou seja, agora ela se sente capaz. Então Deus me fez capaz de cumprir a missão que Ele deu. O que eu vivi ao longo da vida é que me fez acreditar que eu não sou capaz. Abra mão do que você viveu errado e vai viver o que Deus quer que você vive, vai ser feliz e poderoso na terra. Então, o medo não é natural. Não é natural. Ele é algo externo. Ele existe. Ele existe. Mas ele existe não porque eu nasci para ter.
e sim porque eu aprendi a ter. Sim. Igual o preconceito e racismo, né? As crianças não nascem preconceituosas. Elas aprendem a ser, né? Exatamente. Igual o medo. Olha que louco. Exatamente. E nesse ponto, até você citou aí o amor, Paulo, né? O amor lança fora todo o medo. Como seria usar essa ferramenta do amor para lançar fora todo esse medo, né? Isso que foi instalado na gente. Como seria isso? Eu preciso me sentir amado. Eu estou dando aquele treinamento, workshop Educando Filhos em Campo Grande ontem, eu dei o primeiro dia, hoje é o segundo dia. Eu começo o curso falando que todo ser humano precisa ser suprido em 6 necessidades emocionais básicas, do 0 aos 13 anos, no primeiro núcleo familiar. Se essas 6 necessidades foram supridas, eu carrego uma lembrança de que fui amado. Senso de identidade, autonomia, liberdade de expressão, aceitação pelos pais, aceitação não pelas escolhas erradas, mas aceitação por quem eu sou, meus comportamentos, meus temperamentos. Já falei 4, né? Limites realistas, ou seja, eu preciso colocar limites nos meus filhos, mas limites realistas, não limites das minhas crenças. Está faltando um que agora eu não me preparei para falar, acho que eu esqueci. Aí são 6 necessidades básicas. Essas 6 necessidades, se forem supridas, eu cresço com a percepção de que eu fui amado. Então, se eu fui amado e sinto que fui amado, eu não tenho medo. O contrário de medo não é ousadia, é amor. Eles não podem coexistir. Sim. Eu vi você postando esses dias nas redes sociais que o pessoal fala, né? Se der medo, vai com medo mesmo. Aí você veio e falou uma outra coisa. Isso Explica não, pra galera. Isso eu é acho que deve ter poderoso. dado uma repercussão legal isso, né? É porque, assim, a gente aprende muito, às vezes aprende errado. Eu sempre olho assim, eu aprendo um princípio emocional, aprendo um princípio de comportamento, ou da neurociência, eu vou para a Bíblia. Eu falo assim, cara, se é de Deus, Jesus usou, ou Deus orientou. E aí vem aquela frase, né? Se está com medo, vai com medo mesmo. Jesus e Deus nunca conduziu alguém para uma missão se ele estava com medo. Vou dar um exemplo de Moisés. Moisés recebe a missão de tirar o povo do Egito e levar para a Terra Prometida. Ele primeiro disse que ele não é capaz. Em outras palavras, ele teve medo. Antes de Moisés cumprir a missão, Deus trabalhou o medo dele. Isaías, Deus trabalhou o medo dele. Vários outros personagens da Bíblia, Deus primeiro diminui, acaba, elimina o seu medo. Mostra para você que você não tem esse medo. Depois ele aceita te enviar. Ele nunca enviou alguém com medo. Se Deus nunca fez isso, Jesus nunca fez isso, por que eu vou falar para alguém se está com medo, vai com medo? Ele te preparou antes. Por quê? Porque se eu vou com medo, a minha ação nunca será plena. Ela vai ser pela metade, o resultado nunca vai ser o que eu deveria viver. E a vida é muito curta para a gente viver um pedacinho da nossa vida. Para viver, eu costumo dizer que a vida é curta para ser pequena. Então a vida é curta para viver pouquinho, tem que ser intenso. E para ser intenso eu tenho que estar pleno. Sim. E é até nesse caso que entra algo que você falou antes, o ir trabalhar e voltar para casa cansado, né? Então você vai para a batalha, se você vai com medo, que as pessoas falam, vai com medo mesmo, parece até que é a coragem, né? Então, cara, tenha coragem e vai, né? Mas talvez não seja muito isso. Se você vai dessa forma, você vai forçar mais, não vai ser natural e você vai voltar cansado e talvez incompleto. Vai se machucar. Vai se machucar emocionalmente. E quando a pessoa está machucada emocionalmente, a chance dela ser mais ferida ainda é maior. Uma pessoa magoada, ela tende a... Tudo que é mágoa na internet machuca muito mais. Tudo que você posta na internet. Por exemplo, o que é um hater na internet? Uma pessoa que não se sentiu amada. Uma pessoa machucada. Que ela viu aquilo que você escreveu, ela viu aquilo como uma afronta. Cara, eu sou capaz de olhar para a internet, ver alguma coisa que eu não concordo e deixo ali. Mas se aquilo mexe comigo, é porque aquilo que foi escrito na internet doeu em mim, não é aquilo que me machucou, aquilo encontrou em mim um ponto de contato, a minha dor. É por isso que eu falo que o hater, sabe o que ele precisa? Amor. Ele precisa de indiferença. De indiferença. Indiferença. Nesse caso do comentário dele. Por quê? Porque tudo que o hater quer é saber como você se sentiu com o que ele falou. Não dê a ele isso. Você está dando mais alimento para a dor dele. Porque a intenção dele nada mais de botar para fora a dor dele. Botar para fora a dor dele e querer que você sinta a dor dele, né? Mas não é maldade dele, não é maldade. É porque ele não tem outra coisa para entregar a não ser dor. Ele precisa de ajuda também, mas ali não é na internet que ele vai receber ajuda. Ele não está disposto a ser ajudado ali, ele está disposto a entregar a dor dele, mas ele precisa de ajuda. E isso acontece também, né, um hater, tá? Ele está com um objetivo ali de, às vezes, pegar um ponto, né, machucar. Mas existe também esse caso dentro, sei lá,
de um casamento ou de uma amizade que eu falei algo para você e não era a intenção, né? Como se fosse uma ação de um hater. Mas como você está machucado com isso, a forma que eu falei, isso te ofendeu. Perfeito. Aí no relacionamento amoroso, onde eu estou disposto a me preocupar com o que a outra parte entende, eu tenho que me submeter a um processo de, tá tudo bem, o que aconteceu? O hater não, o hater é uma pessoa que nem é íntima. Mas aquela pessoa que eu escolhi para viver ao meu lado e é íntima comigo, eu tenho que me preocupar. Aí é uma frase que eu digo, eu sou responsável pelo que falo, mas também sou responsável pelo que entendem. Mas quem entende? As pessoas próximas. Sim. Eu tenho que me preocupar com... Falei alguma coisa para minha esposa e vi que ela ficou chateada. Meu amor, o que foi? Sim. O que aconteceu? Eu não sou responsável só pelo que eu falei, pelo total. que ela entendeu. Porque o significado que ela dá pode ter sido diferente. Total. Aí eu tenho que corrigir. Isso é o quê? É diminuir o orgulho e aumentar a humildade. Se você não fizer isso no relacionamento, não dá certo. Eu acredito e falo muito sobre autorresponsabilidade na comunicação. Que a comunicação não é simplesmente você falar, é fazer ser entendido pelo outro. Da maneira como você gostaria que a mensagem chegasse no outro, né? Sem ruído e tal. E casa muito com o que você disse. Se não entender isso, não vende, Não. né? Também. Na venda. Eu me veio um negócio aqui que você estava falando sobre, algumas vezes, sobre a gente tem que se submeter a tal coisa, tem que o propósito, você se submete ao propósito. Houve, na minha visão, quero ouvir a sua opinião, uma distorção da palavra submissão hoje em dia. Aí você tem um movimento feminista, tem não sei o quê, que aí, não, a gente não pode ser submissa ao homem, que não sei o quê. Qual é a sua visão sobre isso? A gente tem que ser maior que o homem? De forma bem objetiva e Sim. direta, submissão é estar debaixo da mesma missão. Uau. É isso. É isso. Acabou. Massa. Mas por que é submissão? Eu não tenho que submeter. Ninguém está pedindo para você submeter. Está dizendo que você tem que estar junto, na mesma missão. Só isso. Simples. Existe uma distorção, né? Principalmente essa questão de gênero, né? Mas se você tirar isso, todo mundo é, de certa forma, submisso a algo, né? Às vezes até o próprio celular, a gente está sendo... O processo ali, para nós fazermos isso aqui, nós temos que nos comportarmos dessa forma, senão não funciona o sistema, né? Então, as pessoas começaram a entender a palavra submissão como algo negativo. E ela não é uma palavra negativa, né? Não é de forma alguma. Você está trabalhando em uma empresa, você assina um contrato de trabalho com essa empresa, você está submetido àquela missão da empresa. Perfeito. Por que agora dentro de um relacionamento não pode ter submissão? Estar debaixo da mesma missão. Nossa, adorei essa explicação. Esse é o poder do vocabulário, né? O vocabulário é poderoso. Mas é porque a gente interpreta com base na nossa história, né? E aí, se a história é de dor, a gente pega a palavra submissão e enxerga como uma coisa pesada, e não é. O que é suportar? É dar suporte. Não é agora, eu tenho que suportar fulano. Suportar fulano não é aguentar fulano, é dar a ele o suporte que ele precisa. Incrível. As pessoas utilizam muito a palavra incrível, né, no sentido positivo, né? Uau, incrível! Mas, na verdade, não entra o ponto que você falou de acreditar, né? Você não está afirmando que... Não é crível. Não é crível. Né? Nesse sentido, Então, interessante, eu nunca tinha. É verdade, é doido, né? Porque incrível, né? Quer dizer que você não crê. Não dá para acreditar, né? E você citou a questão até da filha, né? Da Sofia. É inacreditável, É inacreditável, né? Incrível. Eu vejo muitas pessoas utilizando essa palavra, né? Uau, incrível. Mas não, você está dizendo assim que você já não acredita. Na verdade, talvez ele está dando um senso de que, uau, eu não seria capaz de acreditar se eu não estivesse vendo. Verdade. O que será que passa, né? Incrível o seu resultado. Ou seja, eu não seria capaz de acreditar. Só estou acreditando porque estou vendo. Eu mesmo, eu substituo. Eu procuro usar, ao invés de eu falar, uau, Márcio, incrível, eu falo extraordinário. Né? Legal. E palavras têm poder, né? A Bíblia fala que palavras têm poder de lançar vida ou morte. Então tem que tomar muito cuidado com as palavras. Ô, Márcio, sempre que você vem palestrar e tal, vem fazer algum curso, eu dou muita risada quando eu estou presente. É muito massa isso. As pessoas dão risada, se conectam com você nesse ponto também. Eu sei que você já fez stand-up, né? Fiz. Como que foi essa veia humorística também? Cara, conta? Dá vontade de contar essa história, mas dá um outro podcast. Alas. Porque eu vou tentar resumir aqui, porque é muito legal. Quando eu descobri que todas as escolhas anteriores eu fiz e não tinham uma relação com a minha identidade, eu tive que abrir mão delas e fazer as escolhas certas. Aí tem toda a transição de carreira e eu vi que o coach era
a minha área de convergência, como diz o meu mentor, né? A área de convergência, onde eu sou a minha melhor versão. E aí eu comecei a me desenvolver e um dia eu parei e falei assim, cara, eu tenho que fazer treinamento para multidão. Só que eu fui pesquisar as pessoas que faziam treinamento para multidão. E o que eles faziam? Eles fazem uma mudança fisiológica. E isso é científico, tá? Eles dançam, eles cantam, eles pulam, eles energizam a pessoa, eles oxigenam o cérebro da pessoa. Só que eu não tenho talento para dançar. Se eu tiver que dançar no palco e pular, é perigoso eu ter uma lesão. É perigoso eu ficar paraplégico. Estou brincando não, porque assim, eu sou torto, eu sou duro para dançar. Aí eu parei e falei, cara, eu não nasci para fazer isso. Porque se para fazer esse tipo de treinamento eu tenho que botar o povo para cima, eu não consigo fazer isso. Aí eu fui pesquisar. E eu descobri que eu tenho uma habilidade de colocar as pessoas não para cima, e sim para dentro. Aí o que eu fiz? Eu fui entender como é que eu posso oxigenar a mente dessas pessoas, já que eu não pulo. Quem faz meu treinamento sabe que eu não pulo, eu não danço, eu não dou grito de guerra, porque não é comigo, não combina, eu não me sinto bem fazendo aquilo. Aí eu fui descobrir o seguinte, oxigenar o cérebro dessa forma é extremamente positivo e eu honro a vida das pessoas que conseguem. Eu não tenho essa habilidade. Aí eu descobri que você pode fazer a mesma coisa por meio do riso. Uau! Você oxigena do mesmo jeito. Aí Esse eu é o seu superpoder. Esse é o meu superpoder. Essa é a minha habilidade. Aí eu vi que eu consigo fazer as pessoas rirem. Então eu faço o mesmo, gero o mesmo efeito, mas de uma forma diferente, rindo. Eu descobri isso lendo o livro do Daniel Goleman, Inteligência Emocional, se eu não me engano foi esse, que ele diz que quando você usa o riso, você aumenta a criatividade do cérebro da pessoa, isso aumenta a capacidade dele absorver, compreender e entender o conteúdo que está sendo apresentado, porque ele riu de forma inusitada, alegre, antes de receber o conteúdo. Por isso que eu comecei a fazer stand-up, por isso que eu faço as pessoas rirem. Mas a minha comédia é uma comédia de eu pego coisas do dia a dia, da vida do casamento, da vida no relacionamento com os filhos, do trabalho e faço as pessoas rirem. Sim. Tanto é que a minha esposa, ela fala assim, as pessoas perguntam, né? Ana Paula, por que você casou com o Márcio? O que você viu no Márcio? Ela fala assim, ele foi engraçado. Eu conquistei a Ana Paula porque foi engraçado. Eu não estou nem aí se ela não me achou bonito. Quem está pegando sou eu agora, né? Ué. Mas não foi uma atividade isolada, então. Fazer stand-up é uma atividade isolada. Não, foi... aí veio disso, porque eu descobri que se eu fizesse as pessoas rirem, eu ia suprir aquilo que eu não conseguia fazer, que era oxigenar o cérebro pelo grito de guerra, pelo brado, pelo pular. Eu comecei a fazer a rir, vi que tinha habilidade para aquilo, comecei a fazer stand-up. Eu fiz acho que 3 stand-ups, depois eu parei. Mas era legal. Eu não fazia pelas pessoas, eu fazia por mim. Eu queria rir também. E eu dou risada como se eu estivesse contando a primeira vez as piadas. Eu quero muito um dia ouvir o seu stand-up. Assim, porque às vezes que eu te ouvi nos treinamentos, tem muito conteúdo, muito aprendizado, mas com muita pitada de humor, com muito riso, muita coisa legal. Agora imagina um espetáculo, entre aspas, só do stand-up. Eu tenho muita curiosidade para ver. E o que você falou, quero abrir um parêntese que é muito interessante. Você foi descobrir o seu superpoder e não querer se encaixar numa norma de superpoderes que você deveria ter. Você foi atrás do seu, que era o humor, do que você tinha. Aí, Pedro, entra a identidade. Conhecer, prosperidade é a capacidade de criar resultados positivos com os recursos que você tem no ambiente que você está, com sabedoria. Sabedoria é conhecer a verdade sobre mim. Quando eu conheço a verdade sobre mim, eu não quero ser outra pessoa, a não ser eu mesmo. E aí, tá pulando, ok, é legal. Mas eu não consigo pular. É igual um professor que chegou para mim uma vez e falou assim, Márcio, eu não concordo, ele era um professor de gramática. Eu não concordo com pessoas que ensinam gramática cantando. Aí eu falei assim, deixa eu te falar, não julgue a habilidade dele de ensinar cantando, porque você é incapaz de ensinar cantando. Use a sua, mas não diminua do outro. Então, você viu o que eu expliquei aqui? Eu não consigo fazer as pessoas pularem. Mas eu não diminuí quem consegue pular. Mas eu não consigo. Sim. Então eu vou para a minha identidade, para o meu superpoder. Total. E nesse caso aí também teria o caso do... Ele não tem a capacidade de fazer o que o outro faz e também não tem a capacidade de receber dessa forma, né? Ou a comunicação dele não é receptível dessa forma, né? Então aí você não consegue comunicar com aquela pessoa. Aí é a mente de escassez, né? Que a mente de escassez, ao invés de aumentar as possibilidades, ele diminui. Então eu ensino de um jeito e a minha mente é de escassez, eu acho que o único jeito de aprender é o meu. Mas a mente de abundância diz, o meu jeito é um e todos os outros também podem ensinar. Isso é abundância. Legal. E aí quando você descobre o seu superpoder, você consegue ser excelente e extraordinário numa coisa. Agora tem gente que quer... desenvolver uma área na qual ela é ruim e o máximo que ela vai conseguir é ser mediana. Agora, quando você
põe impacto, energia, foco no que você é bom, você consegue ser excelente. Você consegue... Ô Pedro, deixa eu te falar um negócio. O povo tá querendo que eu deixe a live gravada. Não vai ficar gravada, mas fala para eles aí, ó, onde é que vai ficar disponível. Galera, a gente vai colocar no Spotify e no YouTube do HPcast. Quando sair no ar, a gente vai mandar para o Márcio o link e ele pode divulgar nos stories de vocês, no post, enfim, fazer alguma divulgação para vocês terem acesso a esse episódio. Soletra para eles aí. Eles têm que entrar no Instagram, explica aí direitinho. Ó, mostra aqui, ó, o HPcast. Deixa eu ver se eu consigo virar aqui. No YouTube, HPcast. Aqui, Isso, ó. Vai estar nesse Entra canal. no YouTube, nesse HPcast. Isso. Dá um print aí, meu povo. Faz isso logo. 3, 2, 1, printou, já era. Boa. E, Márcio, esse negócio de superpoder, da gente ser excelente no que a gente é bom, eu vi uma vez, sabe o Joel J? Cara, eu gostei que você falou aí. Excelente naquilo que a gente é bom. Porque eu sou bom naquilo, mas eu posso decidir não ser excelente. São duas coisas diferentes. É profundo isso que você falou. Nasci para ser bom naquilo, mas posso ser bom. Mas posso ser excelente. Aí eu tenho que desenvolver. Sim. Perfeito. E olha que louco. Se a pessoa quer desenvolver aquilo que ela não nasceu para ser, no máximo que ela vai ser é boazinha. E entendeu? por muito esforço. Por muito esforço. Muito esforço. Vai ter que se esforçar demais. Exato. Que entra até o caso daquelas pessoas. Pô, o cara tem uma habilidade de jogar futebol. É aquele guri que jogava bola com a gente na rua e é bom pra caramba e depois terminou como analista financeiro não, um exemplo. Né? Porque não é demérito, tá? Não é demérito ser analista financeiro. Não. Até porque, só mudou a rota, né? É porque assim, por exemplo, quando a gente orienta as pessoas sobre profissão, é comum a gente ver na internet pessoas falando, abra mão disso, abra mão daquilo. Uma palavra que é comum hoje, abra mão da CLT. Já ouviu isso? Já. Pois é. Se todo mundo abrir a mão da CLT, quem é que vai trabalhar para você? Pois é. E quando você diz que pessoas que estão na CLT são pessoas fracassadas, que querem segurança, você contratou quem para trabalhar na sua empresa? Fracassados. Uau. A minha esposa é servidora pública. Ela não é uma fracassada. Ela se sente poderosíssima naquele lugar. Pronto. Prosperidade não é ganhar dinheiro. Prosperidade é gerar resultados positivos. E tem que se sentir bem com isso. Então, eu estava num treinamento esses dias, de Educando Filhos lá em Goiânia. E o pai falou assim, como ensinar o meu filho a não escolher CLT? Eu falei, legal, mas por que ele não vai escolher CLT? Porque CLT é coisa de gente fracassada e é coisa de gente que quer só segurança. Eu falei assim, então, 95% da população é fracassada. São rótulos, né? É o hábito de criar rótulos, né? Quantas pessoas, Pedro, abriram mão da CLT acreditando nessa fala e quebraram a cara porque não foram criadas, preparadas para empreender? Para ser líderes, Não, né? mas todo mundo nasceu para empreender. Então, quem é que vai trabalhar no seu empreendimento? Se todo mundo tem que empreender, gente. Cada um tem uma posição. Descobre quem você é e ocupa o seu lugar e vai ser poderoso. Uau. E para de medir o seu resultado pelo quanto que você ganha. É que tem também aquele ponto das pessoas acharem que pelo fato delas... o propósito, ela não pode aplicar o propósito dela em todas as áreas da vida dela. Pode. E ela pode. Pode sim. Então, independente se você é CLT ou não, se você estiver aplicando o seu propósito, mesmo que você seja... É que nem ser um empreendedor. De que adianta você ser um empreendedor e tal? Olha só, antes de ser coach, só coach, eu era servidor público. Pedi licença do serviço público, fui para a minha jornada de descoberta e descobri o coach. Antes de pedir exoneração do serviço público, sabe o que eu fiz? Eu conto isso para poucos. Eu fui no meu lugar, onde eu trabalhava, eu tinha que voltar. Um mês antes de ter que voltar, 3 anos de licença, um mês antes de vencer os 3 anos, eu conversei com o diretor da NTT e disse, eu me descobri como coach. Posso voltar e ser coach aqui na instituição? Ele falou, mas não existe. Pela burocracia, né, não existe um cargo para isso, deixa eu pensar. Ele pensou dias antes, eu fui lá e falei assim, cara, não dá. Eu falei, então eu não vou ficar. Mas se ele tivesse dito, você pode ser coach aqui, eu teria sido coach lá. E aí sou infeliz por isso? Você estaria impactando outras milhares de pessoas. Eu seria servidor público e coach do jeitinho que eu sou fazendo lá. E estaria bem. O que mede se eu sou uma pessoa realizada ou não é o quanto eu ganho ou onde eu estou. É como eu me sinto lá naquele lugar e fazendo aquilo. Eu fiz uma anotação aqui que vê se faz sentido. Que a prosperidade é você ter resultados positivos congruentes com a sua identidade. Perfeito. Já pegando o que o seu mentor disse para você. Perfeito. Da área de congruência. Convergência. Convergência é ser congruente, né? Mas é a sua convergência, onde você tem mais poder. Legal. E hoje, esse ponto que você falou da CLT, existem outras expressões também que fazem as pessoas ficarem muito confusas, né? Cara, eu não estou vivendo o meu propósito.
Eu não tô, e aí ela não se adapta e não consegue se desenvolver em nenhum lugar, porque ela acha... eu ouvi o próprio Henrique Maia mesmo, ele falando esses dias num culto. Ele falou assim, cara, o cara acha que o púlpito é o ponto final aqui. Não, você tem que viver isso aqui em todos os lugares, né? Você tem que aplicar o seu propósito. O propósito não tem um endereço, ele não é geográfico. Ou seja, ele não está ali, eu estou na África, vou viver meu propósito, eu estou no Nordeste, eu estou no Sul. Não, o propósito é onde você estiver. Por exemplo, a Ana é uma personagem da Bíblia que ela pedia para Deus um filho. Ela pedia para ela, e ela não engravidava. O dia que ela mudou o propósito dela, ela falou, Deus, me dá um filho que eu vou entregar ele para você. Não é que ela ia pegar a criança e abrir mão da criança, mas ela estava dizendo, eu quero um filho para cumprir o que o Senhor quer, e não para ocupar um espaço na minha vida. Ela mudou o propósito. O que aconteceu? Ela engravidou. E não só uma vez. E né? aí uma vez eu ouvi um cara falar um negócio que eu achei fantástico. Ele disse assim, você quer pedir uma coisa para Deus? Peça o que você quer, mas diga o porquê. E o porquê nunca pode ser você. O que as pessoas ganham se você conquistar aquilo que você quer? Ou seja, você está dando o propósito certo, porque propósito termina nas pessoas. Vocação começa em você. Então eu quero um carro, mas o que as pessoas ganham se eu tiver esse carro? Se só você ganha, isso não é propósito, isso é ego. Aí eu quero ter uma empresa, mas por quê? Porque eu vou ficar milionário. Tá, legal, mas quando você ficar milionário, o que as pessoas ganham? Não, eu não enxergo isso. Então isso é ego, mas eu posso ficar milionário? Posso. Olha o cara que fez. Cara, isso é fantástico. O cara que construiu a plataforma Alibaba, aquele chinês. Um dia eu estava ouvindo uma fala dele, traduzido ali, né? E ele conta que ele tinha feito Alibaba. Alibaba é igual a um Mercado Livre, né? Guardado as devidas proporções, é igual a um Amazon.com. Só que ele criou uma plataforma onde as pessoas poderiam vender. Ele não vendia nada dele, as pessoas é que vendem. E ele não ganhava dinheiro com aquilo. Um dia ele estava almoçando num restaurante na China e quando ele pediu a conta, o garçom disse... Alguém já pagou. Ele, quem? Aquela pessoa que está sentada ali. Ele foi lá agradecer. E quando ele foi agradecer, ele falou assim, vem cá, você pagou minha conta por quê? Ele falou assim, porque você me fez milionário e eu sei que você ainda não é milionário. Uau! Olha só a honra desse cara. Ou seja, quem é um cara milionário legítimo? É aquele que faz milionários antes dele. Porque prosperidade é ativada pela generosidade. E generosidade não é o quanto você dá, não é o quanto você acumula, é o quanto você está disposto a abrir mão. Vai olhar os projetos mais milionários do mundo, são projetos que fizeram outras pessoas milionárias. Olha que coisa louca. E aí entra aquele ponto assim também de que a gente só dá aquilo que tem, né? Então, se nós não pensarmos em dar para as pessoas, em servir as pessoas, vem a mentalidade de escassez, de nós não conseguirmos, logo a gente não recebe mais. Exatamente. Também porque a gente está com a crença de que nós não temos. E muitas vezes nós temos, só que nós não liberamos, não servimos as outras pessoas. E quem é o generoso? Se generosidade ativa a prosperidade, generoso é aquele que acredita que ele pode dar tudo que tem e ele é capaz de fazer mais. Ele tem que ter a mente de abundância. A mente de escassez, não posso entregar, porque se eu entregar eu fico sem. Mas o generoso diz, se eu entregar, eu vou lá e faço de novo. Como é que eu descubro se uma pessoa tem a mente de escassez ou de abundância? Simples, perde tudo. Se você perder tudo e não construir de novo, sua mente é de escassez. Porque aquele que perde tudo e constrói, ele tem a mente de abundância. Ele sempre vai ter uma possibilidade de construir tudo de novo. Aí eu dou um exemplo do cara que herdou do pai o hotel Copacabana Palace, que hoje já é de uma outra empresa. Sabe como é que ele morreu? Pobre. Morreu pobre, dormindo em um quarto cedido pelo hotel. Perdeu tudo que tinha. Mente de escassez. Mas como é que ele tinha o hotel? Ele herdou. Herança não garante abundância. Herança é o que meu pai acumulou, ele deu para mim depois que ele deixou de existir. Sim. Só que se eu não tenho a mente de abundância, eu pego aquela riqueza e acabo com ela muito rápido. E olha só que doido. Eu aprendi uma vez uma frase que casa muito com isso. Herança é aquilo que você deixa para as pessoas, né? Legado é o que você deixa nas pessoas. Perfeito. Louco, né? Ou seja, é aquela frasezinha. Se você quer fazer $1 milhão, ajude 1 milhão de pessoas. É a forma mais fácil de fazer Quais são as ideias que $1 milhão? produzem mais riqueza? A ideia que ajuda um grupo maior de pessoas. Sim. Aí alguém vai lá e constrói o Waze. O que é criatividade? Gente, criatividade é fazer algo novo a partir daquilo que já existe.
O que é o Waze? É um mapa 4 rodas. Já existe. Só que alguém foi lá e disse, olha, vamos fazer isso de forma digital. Aí o Waze foi vendido por bilhões. Mas por que vale tanto? Porque ajuda muitas pessoas ou ajuda poucas pessoas? Ajuda muitas pessoas. Então, quando eu faço algo pensando nas pessoas, eu gero para elas uma solução. Quando eu faço algo pensando em mim, eu crio uma solução para quem? Para mim. Só eu que vou me beneficiar disso. E é a lei do impacto, né? É. Quanto mais você impactar, mais você vai receber, de certa forma, inclusive financeira. Né? Tem gente perguntando se eu estava em Campo Grande. Não, eu estou em Campo Grande. Legal. Cidade Morena. É o eu vim para servir e não para ser servido. Né? Perfeito. Sim. Servir é maior, né? Aquele que serve é maior. Bom, a gente gosta de manter o papo mais ou menos em 1 hora. A gente já está perto disso. Mas o papo está muito bom. Tem. Dá pra ficar o dia aí, né? Se Porra. deixar. Mas a gente tem uns quadros no final, Márcio, na parte final do podcast. Deixa eu só fazer uma Claro, pergunta lógico. antes de você. Lógico. Você entrou nessa questão. Aonde foi essa virada, essa grande virada? Porque eu vejo que essa é a dificuldade de muitas pessoas. Isso inclui eu, né? Servidor público. Chegou esse momento, olha, posso aplicar o que eu quero aplicar aqui nesse lugar, senão eu saio. Saiu. E em que momento começou? Porque você hoje é um influenciador, né? Você influencia famílias, influencia pais, filhos, né? Logo influencia gerações, né? Em que momento isso aconteceu? Você começou ou esses 3 anos que você estava ali nessa mudança de carreira, que você pediu o afastamento, em que momento virou a chave e o negócio começou a acontecer para você? O momento em que a gente vira a chave é o momento em que a gente entende a nossa história. E a gente só entende a nossa história quando ela é completa. Então, eu só olhei para o meu passado e completei tudo que aconteceu na minha vida o dia que aquela história se completou em mim. Não significa que agora eu vou morrer porque completou, não é isso. Mas aquele pedaço foi completo. E eu fui percebendo que tantas coisas aconteceram que no momento que acontecia eu não entendia. Eu fiz até uma live esses dias e expliquei isso. Aconteceu tal coisa, fiquei indignado com Deus. Depois aquela coisa que aconteceu me fez gerar outra coisa, que depois aconteceu outra, que alguém me roubou isso, que alguém me fez aquilo. Quando eu entendi tudo foi quando a história se completou. Aí sim, você vira a chave. Tem gente que não virou a chave por quê? Porque enquanto vivia, olhava para a dor e decidiu não viver os princípios. O que eu recomendo? Para você virar a chave na sua vida, decida sempre viver por princípios. Então, cumpra o princípio mesmo que você não queira viver. Não precisa ser necessariamente intencional. Você tem que vivê-lo. Aí você vai entender assim, meu Deus, aconteceu isso que me levou... Por exemplo, eu me lembro de uma vez que eu estava na Brasil Telecom que eu queria dar aula na faculdade, convidei meu chefe para ir para a mesma vaga que eu. Mas o meu chefe queria dar aula por hobby, e eu precisava dar aula por dinheiro. E era uma vaga de professor de contabilidade de custos. Quando a gente chegou na faculdade para concorrer à mesma vaga, o coordenador falou assim, quem vai ser entrevistado primeiro? Eu deixei ele. Ele entrou. Ele só estava lá porque eu falei que tinha vaga. Ele só entrou na minha frente porque eu deixei. De repente, eu vou para a minha entrevista, o professor fala, Márcio, gostei de você, mas a vaga acabei de dar para a pessoa que entrou antes, o Rafael, seu chefe. Perdi a vaga. Olha a indignação, gente, dentro de mim. Por que eu deixei? Ele não precisa desse dinheiro, perdi minha vaga. Mas aí o professor falou, Márcio, eu gostei de você, só que aquela vaga que você se candidatou eu não tenho. Mas eu tenho a minha vaga, porque esse ano eu serei coordenador do curso. E eu não vou dar aula dessa matéria. Eu falei, qual? Administração de materiais. Eu nunca tinha ouvido falar naquela matéria. Eu tinha 2 semanas para preparar a aula. Mas eu falei, cara, eu vou ser a minha melhor versão na fase que eu estou com os meus recursos. Eu estudei 2 semanas e fui dar aula daquela matéria. 2 anos depois, dando aula daquela matéria, eu recebo um convite para dar aula em um curso preparatório para concurso daquela matéria. Olha só como é que as portas foram se abrindo. Sim. Então, quando é que eu entendi que o Rafael tinha aqui na minha frente? No momento em que eu estava vivendo aquilo? Não. No momento que eu estava perdendo a minha vaga de professor para ele? Não, mas no momento em que eu decidi viver os princípios, mesmo não entendendo o que estava acontecendo. Então, mesmo que a pessoa não entenda o que está acontecendo, decida viver o princípio. Ser a sua melhor versão na fase atual com os recursos que você tem. Lá na frente você vai ligar os pontos e vai entender por que tudo aconteceu. Sim. E você vai virar a chave. Caramba, que massa. Ou seja,
é aí que talvez se encaixa aquela frasinha. Vai independente do medo, né? Mesmo que você não entenda. E olha que legal. Não, mas o medo você tem que tratar antes de ir. Tá, ou Não seja, tem jeito, não adianta... Mas olha aqui, a Juliana escreveu aqui. Foi aí que eu te encontrei, como professor de curso preparatório para concurso, que eu conheci pessoas que me ativaram. Eu fui ativado como coach dando aula em curso preparatório para concurso. Mas eu só dei aula em curso preparatório para concurso porque eu tinha dado aula de administração de materiais. E eu só dei aula de administração de materiais porque o Rafael tomou minha vaga de professor de contabilidade de custos. Sim. E ele só tomou minha vaga porque eu convidei ele. Eu não precisava ter convidado para ir para a entrevista. Você só vai conectar os pontos quando você olhar para trás, né? E se você, naquele ponto que quando você estava vivendo não entendia, que você só conecta os pontos lá na frente. Lembra daquela brincadeira de vai conectando os pontos? A gente só entende que animal é aquele que a gente desenhou quando os pontos estão totalmente completos. Mas eu decidi completar cada ponto, mesmo sem entender, mas completando, vivendo princípios. Isso é viver pela fé. Ou seja, eu não vejo, mas eu vivo. Fé é isso, é viver sem ver. Eu sei que o oxigênio existe, mas eu não vejo. Eu sei que ele está aqui. Eu sei que Deus existe, eu não preciso vê-lo. É igual a eletricidade, a luz, né? Perfeito. Você não vê a luz, né? Show de bola. Eu vou encerrar aqui no Instagram. Gente, beijo no coração de vocês. Você pode bater no peito com muito orgulho e dizer, eu tenho um coach. Boa. Um coach. Valeu, Muito meu bom, povo. muito bom. Show. Essa live aí no Instagram, guarda ela para você ter muita pérola aí, muita coisa preciosa aí para você até mandar para sua equipe, Márcio. Eu baixei aqui. Para eles fazerem. E depois você vai ter a gravação do nosso podcast também, que vai estar no YouTube. Você vai poder naguetar também, ter uns trechos legais. Muito aprendizado aqui. Legal estar aqui com vocês, viu? Você se sentiu à vontade? Demais. Sentiu amado? Legal. O legal é que o ambiente, a gente esquece que está gravando. Eu nem lembrava mais que tinha câmera. A gente está junto, né? Tá batendo um papo. E é nessa hora que as coisas fluem naturalmente, viu? A ideia é sensacional. Que massa. E o ambiente proporciona isso. Não tem um roteiro, né? Não deixa acontecer, só deixa segue. fluir. Sim. Pergunta se ele responder. Exatamente. Respondeu. Se responder certo, posta. Se responder errado, corta. É isso aí. E a gente, Márcio, poxa, aprendemos muito hoje. Eu posso dizer que eu fui um pouco mais transformado com o nosso papo de hoje também. E eu e o Hudson, o nosso podcast, acredita muito que uma das grandes ferramentas de transformação são os livros, né? Que a gente adquire conhecimento, a gente pode ter alguns mentores através da leitura também e tal. E você, como um cara que é escritor agora também... Estou sendo mentoreado por ele através do livro. Legal. Né? Legal. E aí a gente gosta de trazer um presente para os nossos convidados, que é um livro. Que a gente pensa, cara, o que pode ser uma coisa agradável, que pode ser... que vai conectar com os princípios dele e tudo mais. Não sei se você já leu esse, mas esse vai ser autografado por nós. Que legal. Um recado para você, porque a gente aprendeu muitas lições aqui hoje. E aí tem esse livro que chama A Última Grande Lição, O Sentido da Vida. Você já ouviu falar desse livro? Não. Esse cara, o autor Mitch Albom, ele teve um dos mentores dele, a gente falou muito de mentor, foi um professor da faculdade. E ele reencontrou esse professor 15 anos depois, no leito da morte. E eles combinaram de se encontrar durante 12 ou 15 terças-feiras. E aí o livro retrata esses encontros antes do professor e um dos últimos mentores dele morrer. E aí ele fala algumas lições, 14 encontros através de algumas lições que eles falaram de... Cadê? Deixa eu pegar aqui. Aqui. Reflexões sobre amor, amizade, medo, perdão e morte. Aí eu falei, cara, eu acho que esse livro tem muito a ver com o Márcio. Espero que ele não tenha lido. Não li. Vai ser ótima a leitura, viu? Já Que vai bom. entrar na lista de leitura. Que bom. De 20 em 20 minutinhos. Verdade. Mas 20 minutos é o meu máximo, Chega no hein? final dele rapidinho. 20 minutos é o meu recorde. Deixa eu pegar esse aqui, ó. Eu leio 10, 5 minutos, tem que parar, tem que fazer pausa. Esse livro, a gente sempre tem uma parceria com uma livraria barra banca. Olha só que legal. Aqui em Campo Grande tem uma banca que ela é uma banca de rua, mas ela não é de revista, de jornal, ela é de livros. Que legal. Então é uma banca barra livraria do Judar, que chama Vinícius, é o nome do filho dele, e aí ele sempre ajuda a gente com os livros, para a gente presentear os nossos convidados. Legal.
E aí, esse Obrigado, aqui é o marcadorzinho. Valeu, Judar, pelo livro. E eu espero que você Deixa eu escrever goste e Faz uma dedicatória aí. Ó. traga boas lições para Que você legal. também, viu, Márcio? Assim como Obrigado. você tem levado através do seu livro. E aí, enquanto ele assina, deixa eu te fazer umas perguntas aqui finais. Márcio, responde rápido, assim, algumas coisas que vierem na sua cabeça. Uma coisa que você abomina. O medo Do que você tem medo? de não cumprir o propósito. Do Qual- jeito que deveria ser. E qual é o seu propósito? Ajudar pessoas. Se você pudesse ajudar só com uma habilidade as pessoas, quais seriam? Amando incondicionalmente. Sem julgar. Sem estabelecer condições para isso. Massa. Você é pai, casado, cara de família. Você imagina que a Sofia e o Davi nasceram, e aí você só pode ensinar uma habilidade para eles, só uma coisa, mais nada. Qual seria? Seja quem você nasceu para ser. E vai ser leve, né? Massa, massa. E a última, pode falar. Autenticidade, Autenticidade. né? Ser única, ser único. Legal. E é uma descoberta ser quem você nasceu para ser. Porque assim, Ou combina... uma redescoberta. Então, é porque combina propósito, que é se submeter, e combina com vocação, que é descobrir. Então, tem uma parte que é descoberta, tem uma parte que é submissão. E Ser aí quem eu nasci que, para ser. e aí que entra a responsabilidade dos pais em ajudar os filhos a descobrirem quem eles nasceram para ser. Então, como é que a gente ajuda um adolescente a descobrir quem ele nasceu para ser? Dando a ele o que ele precisa no primeiro núcleo familiar, que são as 6 necessidades emocionais básicas. Entendi. É isso que a gente dá. E a descoberta e a submissão vai acontecer naturalmente. Entendi. E existe o momento para interromper isso, né? Tem que interromper, né? São fases, né? Porque senão ele fica um filho ali de... Dependente. A criança nasce dependente dos pais. E a cada dia que ela recebe orientação, o nível de dependência dela tem que diminuir. Até que um dia ela vai voar. Legal. Sozinha. Você fez a do... Você não fez Ainda a do... não. A última das últimas, né? Vou fazer ou você quer fazer? Vamos mandar já. Beleza. Aqui. Márcio, vamos lá. A única coisa que nós não falamos aqui é sobre morte, né? E o livro trata aí, a última... Você está ali no dia do seu velório. E uma pessoa muito importante, talvez seus filhos, né? Vão falar algo sobre o pai. Ou outra pessoa, né? Olha uma ferramenta de coach aí, ó. Ou outra pessoa importante. E você tem ali a oportunidade de ouvir, né? Essa pessoa falando. O que você gostaria de ouvir? Eita, isso é pesado. Eu já imaginei esse momento. Eu imagino assim, eu gostaria muito que na minha morte as pessoas lembrassem de um momento do meu treinamento. Um momento, que é o último minuto do treinamento. Que é milhares de pessoas abraçadas, cantando uma música Deixa eu ficar nesse lugar todos os dias. Ou seja, ali naquele momento de que elas estão descobrindo quem elas são, abrindo mão das dores do passado, elas cantam essa música voluntariamente, porque não são obrigadas a cantar. É um momento assim fantástico. Você já passou pelo treinamento, você sabe que a gente canta essa música. Eu queria só que eles lembrassem disso, falassem disso. Ele conduzia pessoas para, naquele momento, voluntariamente, eles desejarem ficar com ele todos os dias da vida. E eles não vão ficar comigo todos os dias da vida, mas eles vão lembrar de mim, porque isso é legado, Sim. né? Uau. Legal. Como eu aprendi com você também, o presente que dura 3 segundos, né? Então, aqueles 3 segundos, eles que lembrem de você daqueles 3 segundos naquele agora. Depois já é passado, né? Sim. E para a gente encerrar, que mensagem que você pode deixar para as pessoas nos próximos 3 segundos? Agora. Coragem. Coragem. Troque o medo por amor e tenha coragem. Ousadia. E vai dominar. Massa. Uau. E agora a gente tem que fazer o cumprimento final, né? Como está em vídeo, como que é aquele assim, ó. É assim. Tem que ser leve. Ah, é? Senhora, faz Top, o barulhinho? Eu acertei o barulhinho? Show. Valeu, gente. Isso. Foi demais. Obrigado. Valeu. Obrigado. Obrigado. Até o próximo episódio. Valeu, Márcio. Valeu, Hudson. Tamo Valeu. junto. Tchau.